Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo, a mais uma live. Deixa eu projetar aqui o tema da nossa live, né? Então, a gente vai falar hoje com uma super convidada, com uma pipeliner, e ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente, ela vai nos encorajar, ela vai de fato nos ajudar aqui, né? E também vai compartilhar um pouquinho da vivência dela, um pouquinho da história dela, tá bom? Para que a gente possa de fato nos sentir mais encorajados, para que a gente possa de fato ter um pouquinho mais aí de segurança, inclusive nas nossas prescrições. Tô vendo o Pipeliner já chegando. Lu, boa tarde. A Leuda tá por aqui também. Olha, a Kênia tá aqui, biomédica. Elaine, muito bem. Já encaminha então essa live para o maior número de pessoas que vocês conseguirem aí, que vão se beneficiar desse conteúdo, pessoas que querem de fato praticar a nutrição de precisão, ainda tá em dúvida e não sabe por onde começar. Beijo, Marluce. Lu, vai ver depois. Maravilha, então, maravilha. Bom, não prometo que vai ficar gravada, mas prometo que vou tentar. Beleza? E aí me conta quem já tá inscrito na jornada, quem já viu aí. Já tirei até print. Isso, Marluce. Você tá inscrita na jornada? Quem tá inscrito na jornada, quem já assistiu a nossa primeira aula, amanhã nós vamos liberar nossa segunda aula da jornada e realmente tem um conteúdo imperdível para você que quer se aprofundar em nutrição de precisão, que realmente quer conhecer quais são as oportunidades de trabalho na nutrição de precisão. Muitas vezes a gente acha que é só prescrever uma dieta personalizada, a gente acha que é só trabalhar com o tradicional do nutricionista e é muito além disso. Então eu quero que vocês possam ampliar realmente a mente de vocês, para que vocês possam levar esse conteúdo para o paciente de vocês de inúmeras formas, né? Vocês podem levar esse conteúdo com a prescrição de uma dieta personalizada, com certeza, mas vocês podem também colaborar dentro de uma equipe multi, vocês podem pensar ali numa equipe integrativa e tem N formas, N formatos de você aplicar a nutrição de precisão. Tá? E dentro do curso Pipeline da Nutrição de Precisão, a gente aprende também essas N formas, a gente faz trocas, a gente consegue, então, ter o nosso network. Então, isso é muito importante também, porque fortalece. Ontem, quem viu a live de ontem? Ontem eu falei com uma das Pipeliners também, que é a Flávia. A Flávia entrou agora na última turma. Hoje a gente vai falar com a André, que também entrou agora na última turma. E a Flávia, ela já começou... Aê, Alexandra! Tô vendo algumas pipelines, tô vendo aqui que a Andrea já entrou. Algumas pipelines já conseguem colocar esse conteúdo em prática antes de terminar o curso, gente. Por quê? Porque tem muito conteúdo aplicado no curso. Tati, eu vou precisar esperar 5 meses para aplicar? Não vai precisar esperar. Você pode aplicar desde o primeiro mês em que você entrar no curso. Por quê? Porque tem muito conteúdo teórico e tem muito conteúdo prático. Eu sempre digo, né? As aulas gravadas, elas nos permitem liberdade geográfica, liberdade de tempo para vocês verem o conteúdo quando vocês puderem, quantas vezes quiserem, mas as mentorias, toda vez que a gente se reunir ao vivo para falar sobre um caso clínico, as mentorias elas são muito importantes porque vocês vão colocar em prática aquilo que aprendeu na aula. Vão tirar as dúvidas. Então é o momento da gente tirar as dúvidas na mentoria, é o momento da gente realmente fazer o nosso networking. Então, por exemplo, a gente teve algumas perguntas durante essa semana lá no nosso Telegram, que é um grupo exclusivo dos alunos, né, de cada turma. E aí eu disse para a Pipeline, vamos colocar isso na mentoria, que vai ser a mentoria agora sexta. E isso é importante por quê? Porque já reforça tudo que os pipelines estão estudando durante aquela semana e a gente já monta ali um cronograma de um conteúdo mais aplicado. E é claro, gente, toda vez que a gente vai
olhar para a teoria e aplicar essa teoria, a gente ganha mais performance, a gente ganha mais conteúdo realmente para quê? Para que a gente possa desenvolver, possa se desenvolver e possa ter uma alta performance. Não adianta, por exemplo, quer ver algo que é bem importante? E eu tenho certeza que vocês conhecem esse exemplo, né? Pessoas que tiraram carta, por exemplo, que foram lá na autoescola, né? Que estudaram, que foram lá fazer o programa lá do CFC, né? E aí foram lá, pegaram o carro, né? Fizeram lá 10 aulas, na minha época eram 10 aulas. E aí foram, fizeram a prova, passaram na prova, nunca mais pegaram no carro. Essas pessoas têm até aquele cartãozinho, né, a cartilha com todas as informações, mas se elas não aplicarem, se elas não saírem, se elas não praticarem, elas não são boas motoristas. Elas podem ter toda a informação possível de placas, elas podem conhecer tudo sobre legislação, sobre tudo desse mundo, mas elas não serão boas se elas não praticarem. Então a gente precisa pensar no conteúdo teórico, que é importante, mas também na prática. E é exatamente isso que eu quero que vocês possam observar. Nós estamos numa semana de lives com várias convidadas. Agora a gente vai ter uma convidada à noite, a gente vai ter outra convidada amanhã, outra, depois outra, porque eu quero realmente que vocês observem o quanto que é possível praticar a nutrição de precisão. Como eu disse, não adianta ter a cartilha, não adianta ter todo o conhecimento teórico se você não conseguir aplicar, se você não conseguir se visualizar lá na frente com o seu paciente, enfim, dentro daquela equipe dentro daquela equipe integrativa para que você possa aplicar o conteúdo. O conteúdo do curso, ele não precisa ser concluído para que você possa aplicar. Dentro desses 5 meses de curso, vocês conseguirão aplicar com certeza todas as ferramentas que eu vou entregar para vocês nesse curso da nutrição de precisão. Então, vocês vão conseguir aplicar esse conteúdo desde a primeira aula. E isso é muito importante. Ai, que linda! Assistiu, Sheila? Ai, que linda! Olá, saudades! Muito bom. Então, hoje nós vamos falar com a Andrea. E a Andrea, ela é uma pipeliner da última turma. A Andrea, ela tinha ali algumas dúvidas, algumas objeções, e a gente vai falar um pouquinho sobre como também ela conseguiu, né, se sentir mais encorajada, ela conseguiu se sentir mais segura de fazer o curso, de aplicar as ferramentas, como ela conseguiu, de fato, colocar em prática. Isso foi muito importante, né? E também falar sobre tudo que a gente pratica aqui, porque, na verdade, a gente entrega um conteúdo, mas é um conteúdo acessível, tá, gente? Nunca que eu vou falar pra vocês, gente, olha, primeiro dia de aula, né, aqui com vocês, nós estamos nessa mentoria maravilhosa e agora eu quero que vocês escalem o Monte Everest, né? Sem entregar ferramenta, sem mostrar para vocês a trilha, sem mostrar como funciona, não tem como. Então a ideia mesmo é que vocês possam ter toda a munição possível, todas as ferramentas, todas as informações possíveis para que vocês possam concluir esse trajeto, essa jornada e antes de concluir, começar a colher esses resultados, porque os resultados ele vêm durante essa jornada que a gente trilha aí. Deixa eu já convidar a Andrea, tá por aqui, muito bem. Ela já começar a falar com a gente, se apresentar também. Aulão! Que linda, que linda, que honra. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia. Ai, que bom. Muito obrigada por aceitar o meu convite de estar aqui no horário do almoço para falar com a gente um pouquinho da sua experiência, para falar um pouquinho também de como você está vivenciando, né? Nós temos praticamente aí um mês e pouquinho, né, dentro da nutrição de precisão. Como foi para você conhecer esse mundo da nutrição de precisão? Como está sendo essa experiência, né? É muito importante porque tem muitas pessoas aqui, Andréia, que acham que não vão conseguir, que acham que está muito distante, que acham que está muito difícil, né? E aí, quando a gente se comprometeu aqui a fazer essa live, eu falei, nossa, uma boa oportunidade para que ela possa também falar para as pessoas o quanto que ela tinha ali, de repente, de algumas dúvidas e o quanto que hoje está muito mais claro esse caminho para ela, né? Compartilhar as experiências faz com que a gente tenha um pouquinho mais, né? A gente sempre fala, durante essa entrega a gente recebe muito mais, né? Então, quando a gente se propõe aqui a mostrar nossas experiências, a compartilhar essas experiências, a gente inspira
inspira pessoas que a gente nem imagina, né? E isso é muito importante, por quê? Porque se a gente acredita na nutrição de precisão e a gente acha que a nutrição de precisão pode, de fato, multiplicar a saúde dos nossos pacientes, quanto mais profissionais souberem dessa ferramenta, aplicar com respeito, com ética, com conhecimento, mais pessoas serão beneficiadas. E aí todo mundo ganha. Não é verdade, Andréa? Se apresenta para a gente, por favor. Olá, sou Andréa. Eu me formei já faz uns 10 anos, né? E durante a faculdade, no finalzinho, foi uma única professora que falou que tinha uma linha diferenciada e que era muito promissora, né? Que seria uma linha bem diferente. E ela só jogou assim, bem jogado na sala de aula, que era essa parte da nutrigenética. E só, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Só que no momento, eu não estava no momento, na verdade, né? Eu atuava como uma outra profissão. Uhum. E, na verdade, há 2 anos atrás, há um ano atrás, né, que veio a pandemia, Uhum. e aí o negócio que eu trabalhava parou, e aí eu falei, é agora o meu momento, né, de mergulhar de cabeça nisso. E aí, o ano passado, na verdade, que eu comecei realmente a atuar como nutricionista, né? Mas Entendi. como eu já fazia muito esporte, então eu já sabia um pouco assim de suplementação, enfim. Então eu consegui não ter muito medo em prescrever, fazer consultas. Uhum. Aí até o final do ano passado, eu fiquei nessa linha, entre aspas, normal, né? O básico, Uhum. né? E aí é muito difícil você conseguir resultados individual mesmo. Você consegue com alguns, com outros não, aí tem a resistência, Uhum. enfim. E acho que uns 4 ou 5 anos atrás, eu também havia conhecido a Suzana. Tá. E a Suzana também colocou essa plantinha na minha cabeça. E eu fiquei com aquilo, né? Uhum. Aí, no final do ano, agora eu comecei a pesquisar e falei assim, eu vou entrar e ver o que é isso realmente, né? E aí eu me apaixonei, né? Vi que é realmente a nutrição do futuro. Para mim, eu tenho isso cem por Bem cento claro. fundamentado, né? Uhum. Na verdade, Opa, acho que travou um pouquinho aqui. hã? Voltou? Então, eu estou com 52 anos, né? Mas ainda tenho muita energia, pratico muito esporte, enfim. Eu falei, aí agora vai ser um pouco assim, vai ter um pouco de medo, né? De resistência, porque querendo ou não querendo é um pouco difícil, né? Você tem que ir lá, tudo na bioquímica, enfim. Mas está sendo um estímulo bom, um desafio bom, né? Estou apaixonada e eu sou muito, eu quero as coisas muito imediatista, né? Então eu falei assim, deixa eu tentar eu tenho uma paciente, o nome dela, não vou, é uma paciente, né? Ela pratica também muito esporte, né? Uhum. Faz boxe, corrida, é ultramaratonista, e eu estou com ela desde janeiro, Tá. final de janeiro. E eu fui fazendo os planos alimentares, adequando a algo, e ela tá muito difícil de eliminar peso, né? Uhum. Desde o de janeiro, final de janeiro, praticamente até agora, ela eliminou 4 quilos somente, né? Mas aí eu Uhum. fiz toda a parte, eu meço no adipômetro, tá? Não é na bioimpedância. O percentual de gordura dela diminuiu bastante, em torno de 2%, né? Mas ainda que, pelo tanto de atividade física que ela pratica e o plano alimentar, eu acho que foi muito pouco. Aí eu pedi os exames bioquímicos para ela, né, que ela Uhum. não tinha muito recente, e ela me enviou agora semana passada.
E eu apresentei, né? Foi o questionamento que eu te fiz semana passada, Tati, que eu fiz, eu entrei pedi o material do Centro de Genoma, da Uhum. Fragon, eu analisei os dois, só que a minha dificuldade, na verdade, foi apresentar um pouco otimizado esses dois Exames. testes, né? Uhum. Eu ficou um pouco cansativo, mas enfim, eu apresentei para ela, ela ficou muito interessada, e aí eu tô para receber o feedback dela, qual que ela vai escolher, Uhum. para a gente começar isso, porque eu acho, para mim, eu funciono muito com um pouco mais de prática. Isso. Lógico, a teoria tem que ter, mas a prática, para mim, eu assimilo bastante, né? E acho que todo mundo, né? Sim, sim. Aí o feedback dos exames bioquímicos, eu observei alguns detalhes aqui. Tá. Então, é assim, ela tem o IMC de percentual de gordura dela, hoje, né, está 38,06. Uhum. O IMC é a obesidade grau 1. Uhum. E aqueles três parâmetros, índice de conicidade, circunferência de pescoço, cintura, também deram altos Mais todos, né? altos. Só o pescoço deu ali no certinho. Uhum. É, o que é importante, André, só complementando o que você comentou, né? O que é importante para o pessoal aqui entender? É importante o pessoal entender, por exemplo, a Andrea tem um tempo de formação, mas começou a atuar na nutrição recentemente. Mas ela já tinha experiência própria de ser esportista, de saber o que dava certo e o que não dava certo durante os treinos, as provas. Então, é realmente uma pessoa que gosta dessa praticidade, porque ela vê que tem resultado. Então, se ela modificar alguma coisa no treino, vai ter resultado no rendimento. Se ela modificar alguma coisa no dia da prova, pior ainda, porque pode dar um resultado, né, que a gente não quer. Então, isso é muito importante para o pessoal entender que toda vez que a gente tem realmente uma informação teórica, quando a gente aplica, pode ser que a gente se surpreenda com essa aplicação. E aí, então, a Andrea teve a coragem realmente de pegar essa paciente especificamente e falar: olha, nós já estamos trabalhando há um tempo juntas, eu entendo que Exato. você faz bastante atividade, olha, eu também, né, eu consigo me comparar no sentido de entender que realmente não é fácil você praticar tanto, querer um objetivo e não conquistar tão fácil assim, então a gente vai pedir exames clássicos, e também existe uma nova abordagem, que é o teste Exato. nutrigenética, que é assim, assim, assim. E o que foi muito importante, né? Quando a Andrea veio, ela me perguntou: Tati, como que eu faço essa apresentação para paciente, né? É muito importante o seguinte, que você conheça muito bem as ferramentas e vá de acordo com a queixa da paciente. Então, se a paciente, ela, por exemplo, tem queixa de rendimento, veja o exame que atende essa prática ali do rendimento, veja o exame que tem o perfil ali de esporte, o que pode contribuir. Aí você já fala: sabe aquela corrida que você comentou comigo, que você se sente cansada, ou que depois daquele treino o personal evolui e você tem fadiga e você tem muito cansaço? Então, pode ser identificado nesse exame aqui, ó, com esse perfil assim, assim, assim. Sabe essa dificuldade de emagrecer que você tem e de tudo que você está me falando? A gente vai fazer os exames clássicos, que é o exame de composição, que é o exame bioquímico, o exame de sangue. Então, a nutrição clássica, gente, a gente não vai perder, a gente vai utilizar todas as ferramentas que são possíveis. O tradicional, ele é muito importante porque ele foi o pontapé inicial para que a gente tivesse uma evolução. Lembre-se que nós estamos numa evolução. Só que o que vai ser mais importante? Essa ferramenta, agregada a essa intervenção, pode trazer mais resultados para a paciente. O que é muito importante? Se essa é uma paciente, por exemplo, mais ansiosa por resultados, então tem que tomar bastante cuidado na hora que você for falar: não, vai ter esse resultado, porque a gente não pode prometer, não pode garantir. Você vai falar o seguinte, que é muito importante: você vai ter essa e essa informação e eu vou te ajudar nesse sentido. Agora, eu não posso te prometer que você vai ter esse resultado com XYZ tempo, porque vai depender também do quanto que você foi exposta aos fatores ambientais antes de chegar aqui no consultório. Vai depender também de como está todo o seu perfil, porque se o exame bioquímico está alterado, quer dizer que você já teve uma modificação epigenética.
Foi exatamente isso que eu comentei com a Flávia ontem. O exame alterado já mostra, olha, teve uma alteração epigenética que teve uma influência ambiental. Qual foi o gatilho? Nós vamos juntas descobrir. De repente, pode ser algo que foi lá no período gestacional, que foi lá no período da adolescência, que foi quando ela teve o primeiro filho, o segundo filho, e aí ela ganhou muito peso e a recuperação foi difícil depois, mesmo ela sendo muito ativa. Então, é muito importante conhecer o paciente, né? Eu sempre falo isso, conheça o paciente. Conheça a história do paciente para ficar mais fácil de você eleger as informações que são prioridades para realmente fazer aquela abordagem. Porque o exame, né, como você falou, ficou um pouquinho cansativo de apresentar para ela, porque são muitas páginas, são muitas informações. Mas com certeza você vai montar um cronograma, você vai montar uma sequência de falas de acordo também com os objetivos dela, de acordo com essas queixas, e aí vai seguir junto com essa paciente. E provavelmente é uma paciente que não vai passar só em mais uma consulta. Ela vai passar em mais uma, depois duas, três e assim por diante, porque ela vai ter um acompanhamento. Além de que a Andrea vai ser realmente aquela pessoa que vai mostrar para ela esse caminho da nutrição personalizada, ela vai encontrar na Andrea também uma pessoa, uma profissional com segurança, uma profissional que tem essa postura de realmente apresentar o que tem de mais novo na nutrição, né? Essa é uma ferramenta muito nova. Então, os pacientes ainda estão conhecendo, os pacientes ainda estão se ambientando, se familiarizando. Então, pensa, se para nós profissionais é um desafio, para eles também, né? Não são todos os pacientes que têm uma super curiosidade para saber de tudo. Às vezes, a curiosidade dela é para saber dos suplementos, para saber, de repente, de algum recurso ergogênico que para a prática dela vai ser mais interessante, uma meia, um tênis, enfim, vai ser muito mais interessante. Mas, de repente, você mostrar esse caminho, opa, abre o leque. E aí, o primeiro, André, vai ser, assim, vai ser o start, entendeu? Eu tenho certeza disso, vai ser o start. Tenho certeza. Isso eu não tenho dúvida. Mas essa paciente, no ponto, ela é positiva, porque ela mesma é consciente que ela não quer um resultado imediato, né? Ela não é imediatista, né? Ela tem na cabeça dela que é aos poucos e permanente, né? Só que aí, nos exames bioquímicos, o que acho que ficou mais... O que ela me relatou, que ela foi na médica dela, e ela não tem a tireoide, né? Já fazem 5 anos, e o TSH, ele está alto, na verdade, né? Deixa eu pegar aqui. Tá. O TSH é de 0,55 a 4,78, está quase o dobro, está 9,07. Tá. E aí está alterando o T3, né? E ela, de Puran, ela toma 200 miligramas, que já eu considero alto, né? E ela aumentou 15 miligramas, então ela está com Puran 215 miligramas. Aí, como toda mulher que tem problema de tireoide, perguntou para ela, é isso que está me prejudicando? Eu posso dizer com consistência que é isso que eu não estou eliminando peso? Aí a médica falou para ela, pode, né? Mas, enfim, porque o cortisol, eu achei também alguns pontos assim, o colesterol dela total está 219. Né? Quantos anos ela tem? Quantos anos ela tem? Ela tem 46 anos. Tá. Ela tá no climatério? Como que tá? Tá regular? Não, é regular. Ela usa DIU, né? Normal. O colesterol total, então, 219, sendo que o HDL 52, o LDL 149, né? O triglicérides e o resto está nas referências. Glicemia, insulina, tá tudo normal? Está. Tá? Então, só para pegar esse ponto que você comentou, algo que é bem importante também, a gente, por exemplo, uma mulher
que ela já tem 45 anos, então a gente já vai começar a pensar, por exemplo, qual vai ser a melhor proposta. Se eu tiver um exame que ele é mais específico para a saúde da mulher, seria mais interessante. Por quê? Porque ele vai olhar para o perfil hormonal, ele vai olhar, por exemplo, algumas condições que agora para ela não tem assim uma característica tão necessária, mas a gente já pensa a longo prazo. Por exemplo, mineralização óssea, por exemplo, pensar aí nessa composição corporal a longo prazo, pensar nos marcadores inflamatórios, nos marcadores também de risco cardiovascular. Então, realmente, ó, aumento desse colesterol. Tem alguém na família? Já volta com essa informação e aí você já pontua no exame. Olha, nesse exame a gente avalia o perfil de lipídios, o perfil de risco cardiovascular, porque aí você já consegue pontuar aquilo que vai ser mais importante para a pessoa. E o que acontece, gente? Muitas vezes, não sei se é o caso dessa paciente, a André depois vai comentar com a gente, mas muitos pacientes chegam no consultório já fazendo a dieta que eles acham que é aquela dieta que ele viu. Ah, não, mas eu vi fulano, emagreceu horrores com aquela dieta cetogênica. E aí ela tentou fazer e não é essa dieta para ela. E só que a gente vai ter clareza dessas informações com um teste genético. A gente vai conseguir justificar com o teste genético. Porque do contrário, o que a gente vai fazer? Ah, então tenta fazer isso. Aí o paciente volta depois de 45 dias, um mês, e aí não deu certo. Aumentou o colesterol, aumentou o TG. Eu tive uma experiência assim, tem um paciente meu que ele também faz muita atividade física, e ele sempre teve um colesterol mais aumentado. Eu falei, ó, vamos trabalhar, né, com uma dieta mais normolipídica e a gente aumenta ali o consumo de fibras, o consumo de proteínas, enfim. E eu vou te passar o ômega 3 também por conta desse marcador. E aí, coloquei uma lista ali de ômegas que eu considero que são ômegas de boa qualidade. Quando ele voltou no retorno, eu falei, nossa, o que aconteceu aqui? Seu colesterol... Ele não conseguiu baixar, na verdade, ele até aumentou, né? Você tá tomando isso, tá tomando aquilo, tá fazendo aquilo, tô tomando qual ômega que você tá tomando? Ele comprou um ômega qualquer. Então, o que acontece? Né? Até nisso a gente tem que orientar esse paciente direitinho e tem que falar para ele passar o feedback dele. Né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque quando você observa que já tem essa alteração no exame bioquímico, lembrem-se, já é o perfil epigenético mostrando que tem essa alteração. Talvez, e aí vale a pena acompanhar a evolução. Claro que a gente está olhando para algo pontual, né, gente? E a gente está fazendo isso para otimizar o nosso tempo aqui. Mas sempre dentro daquela evolução. Poxa, realmente, doutora Andréa, meu pai realmente é cardiopata, minha mãe é aquilo, eu tenho irmão aquilo outro. Então ela vai falando e aí você já vai pensando, qual é o exame que tem essa abordagem XYZ? Aí você vai falar, ah, esse daqui ó, é mais completinho no perfil de lipídios. Aquele outro é mais ou menos completo. Então, isso é importante, porque do contrário, o paciente que não sabe, ele vai por onde? Ele vai pelo preço e não pelo valor. E às vezes ele vai pelo preço mais em conta, claro, porque esses exames não são cobertos, só que o valor da informação, aquela informação que realmente vai trazer valor na vida dele, ela pode ficar muito... sabe, muito pequeno ali. Você não consegue ter um valor acrescentado. E isso faz com que nós também tenhamos limitações nas nossas prescrições. Então, não é somente o profissional que entende nutrição de precisão que vai colocar essas informações em práticas. Ele precisa ter uma boa ferramenta. Se o paciente vem para mim com um laudo de 10 genes, eu tenho limitação. E eu posso conhecer tudo de nutrição de precisão, ou conhecer muito de nutrição de precisão, porque eu vou ter limitação. Se ele me vem com uma ferramenta de 1000 informações, mas com pouca evidência científica, eu também fico limitada. Se ele vem com um laudo completinho, não é o maior que tem no mercado, mas é aquele que traz evidências robustas, poxa, o meu leque de atuação aumenta muito e você gera valor, você agrega valor na vida desse paciente e ele consegue visualizar. Então, nós precisamos ter, claro, 3 opções, mas opções muito boas e que sejam muito parecidas também. Por quê? Porque, por exemplo, a Andréa tem o público dela que é mais voltado para a prática esportiva, né? Pelo que a gente está entendendo. Então, dificilmente ela vai querer, por exemplo, pegar um teste que vai avaliar, por exemplo, saúde da pele, saúde do cabelo. A não sei que seja um caso muito específico, tá? Mas ela vai querer avaliar um pouquinho de tudo. Ela vai querer ter uma avaliação mais abrangente, mas principalmente nessas condições
que vai ser o nicho dela de atuação. As pessoas me perguntam, Tati, qual é o melhor exame? Depende. Depende do seu público, depende daquilo que o valor que você quer gerar. Às vezes a pessoa fala assim, Tati, meu público não consegue investir X para fazer o exame, mas ele consegue investir Y, comece com Y, sabendo que tem limitações, sabendo que existe o X que é um pouco melhor. Então, isso é importante. Por isso que eu falo, não existe o certo ou errado. Existe a possibilidade, por exemplo, de você começar. São os primeiros passos. Então, por onde começar? Os primeiros passos. Você, principalmente, se munindo de informação, se munindo de conteúdo. Então, a Andrea chegou... Eu me lembro muito bem. E a gente conversou praticamente ali, né? Desde o primeiro dia que ela entrou em contato, a gente já conversou. Não, mas e isso? Não, mas e aquilo? Não, mas e aquilo outro? E a gente foi lá e conversou. Porque, gente, é uma decisão que só ela podia tomar. Não tinha como eu falar assim, André, fica tranquila, você vai aprender, esse curso foi feito para você, se você é dedicada, se você quer algo mais que o seu paciente, esse curso é para você. Mas não adiantava somente falar. Ela tinha que decidir, ela tinha que ter esse posicionamento. E isso foi muito bom. Por quê? Porque a gente consegue observar. Eu falei ontem aqui, né? Os alunos que conseguem se dedicar, eles têm um grau de evolução que é nítido. É nítido. E a gente observa nos alunos. E isso é muito importante. Por quê? Porque ele começa a multiplicar esse conhecimento com benefício na vida do próximo. Então, esse caso que a Andrea está trazendo aqui, daqui a pouco ela vem de novo para lá e vai falar, olha, Tati, lembra daquela paciente? Então, a gente fez o exame, a gente fez essa estratégia, deu isso, isso e isso, e isso vai ser muito importante. Por quê? Porque você vai cada vez mais buscar esse conhecimento, vai cada vez mais ter segurança nessa aplicação. E mesmo que você não saiba tudo, porque a gente não sabe de tudo, você vai reconhecer aquilo que você sabe e aquilo que vai trazer de valor na vida do seu paciente. E o quanto que essa paciente não pode ser beneficiada, né? O quanto, muito beneficiada, muito. Então, tem uma que está perguntando do LPA, homocisteína e ácido fólico, né? Uhum. Aqui no exame, o que deu? O ácido fólico deu ok, sendo que o ferro deu um pouquinho só abaixo, né? De 50 deu 43, a transferrina e a ferritina está ok. O ácido fólico também está ok. Porém, a homocisteína, ela está referência 13,30, está 13,90. Também foi algo que eu grifei aqui, né? Foi uma que perguntou isso, aí, né? então, é porque quando a gente vai avaliar, a gente avalia o todo mesmo, que a gente está sendo um pouquinho mais práticas, então pontuando algumas informações. Mas, por exemplo, essa homocisteína mais alta, B9 tá ok. Homocisteína mais alta, a gente pode pensar por quê? Será que, de repente, por exemplo, no caso de ontem, que a Flávia trouxe, ela falou um pouquinho de B12. Então, será que é a B12? Ai, tá, de verdade, essa paciente, ela come menos alimentos fontes de B12. Ou, enfim, ela tem algum comprometimento com B12, com B6, enfim. Então, a gente avalia o todo. Por isso que vai ser importante você conhecer o exame e falar, bom, qual é o exame que me entrega todo o perfil do folato? Porque para essa paciente é importante. Ah, é aquele lá. Então, aquele lá vai ser o principal. Por mais que você fale assim, olha, eu te encorajo a fazer esse ou esse, né? Eticamente, você tem que dar ali as opções. Mas você sabe, sim, qual é a melhor estratégia para essa paciente, qual a melhor ferramenta. Porque é a mesma coisa de eu te falar assim, bom, olha, o pneu do meu carro furou, então você utiliza esse ou esse equipamento para trocar. Olha, tem os dois aqui, só que um, você sabe que é mais rápido, é mais ágil, não sei o quê. Então vai ser mais útil para você e o outro você vai demorar mais. Então, a gente sempre sabe essas informações para passar também para o paciente. Por quê? Porque é a geração de valor que a gente vai entregar na vida deles. E quando a gente entrega esse valor, ele automaticamente ele consegue identificar, porque você vai falando o seguinte, aquele exame de sangue, lembra dele? Então, porque a gente vai ver informação genética. E quando o exame chegar, colocar prioridades. Então, o que está alterado, o que eu posso observar, aquilo que vai corresponder com a queixa principal, com as alterações principais e aquilo que você consegue identificar no exame. Para o paciente, ele também identificar que valeu a pena o investimento. Né? Esse investimento valeu a pena. E aí, você vai identificar a causa
daquela informação. Poxa, essa homocisteína, tá? Ela tá mais altinha desde quando? Poxa, o que será que aconteceu? Será que foi alguma modificação na estratégia alimentar? Será que foi alguma modificação nas medicações? Você falou que ela aumentou, né, a dose de Puran. O que será que aconteceu? E lembrando, né, gente, saúde de tireoide, a gente também tem que olhar para selênio também. A gente tem que olhar. E aí, será que o exame ele me traz informação a respeito do metabolismo de selênio, por exemplo? Será que esse exame ele vai me trazer a respeito das enzimas antioxidantes, que também podem estar associadas aí ao equilíbrio, não somente, né? Porque a gente tem as selenoproteínas, a gente tem algumas enzimas que são importantes que necessitam de selênio, mas tudo isso vai ser muito importante, tá? E agregar, gente, sempre agregar valor. Então, por onde a gente vai começar? Começar do início. É meio né, básico falar isso, mas é começar do início. Você vai identificar dentro da sua consulta tradicional, você vai pedir os exames que são mais convencionais, você vai ter os resultados que são mais convencionais e vai começar a trabalhar com essas estratégias mais personalizadas e apresentar um novo mundo para o seu paciente. Pode ser que essa paciente ela fale assim, não, doutor André, é o seguinte, agora nesse momento eu não vou conseguir fazer, mas a Andrea já tem um raciocínio que é diferenciado. Ela já começou a falar, opa, isso aqui pode se encaixar com isso, aqui pode se encaixar com aquilo. E aí ela pode propor estratégias um pouco mais diretas em relação a esse paciente, observando o cenário atual. E é claro, quando o exame ele vier, quando o paciente decidir optar por fazer, claro que vai agregar muito mais valor. Sobretudo se ela quer resultados, por exemplo, no desempenho. Né? A gente teve uma perguntinha aqui antes de eu fechar aqui um pouquinho os comentários, mas uma pergunta sobre desempenho esportivo. A gente tem teste para desempenho esportivo? Tem. Só que o teste ele não vai falar, olha, você tem que fazer 3 de 10 no agachamento, você tem que fazer bíceps assim assado. Não, o teste não vai falar isso. O teste vai falar, ó, o seu percentual de resposta para o exercício de endurance é X. O seu percentual de resposta para o exercício de força é Y. Por quê? Porque para evitar lesão, para que você possa ter um melhor desempenho, para que todo o seu potencial genético ele seja realmente confirmado ali naquele teste e também possa ser reproduzido nos treinamentos. Isso ajuda nutricionista e treinador. E eu tenho certeza que você tem uma boa comunicação com esses treinadores, com esses personagens, não tem, Andréa? Não, eu sempre apresento, são dois pilares que andam juntos, né? Não tem como desvincular. Uhum. Isso eu sempre enfatizo. E, inclusive, até eu dei um pitaco, às vezes, num treino Às vezes. dele, né? De futebol, porque é muito explosão. E pelo pouco que eu analisei, ela não é muito de explosão, né? Ela é mais de endurance, mais isso é o teste que vai me dar com certeza, né? Isso. Por isso que eu também ofereci esse teste de esporte. Isso. E te dá mais ferramenta, né? Te dá mais ferramenta para conversar com os profissionais, né? Uhum. Isso é importante. E Uhum. uma coisa só que eu queria salientar aqui, uma dúvida, no exame bioquímico, o PCR deu 11,11 e para parte de cardiovascular é até 3,0. Uhum. Então, é bem alto. É preciso identificar, porque assim, a proteína C reativa, ela é metabólica, né? Então, se a pessoa ela tiver com uma unha encravada, ela pode ter proteína C reativa aumentada. Se ela tiver uma doença inflamatória grave, ela pode ter o PCR aumentado. Precisa identificar. Eu repetiria esse exame em outro momento. Às vezes a paciente ela estava doente, às vezes ela estava gripada, enfim, aconteceu alguma coisa aí, porque não é comum você ter essa proteína C reativa tão alta, não, tá bom? né? Ou também pode acontecer de você pegar indivíduos que têm uma alta intensidade de treino com os parâmetros alterados também. De repente, ela fez esse exame no dia que ela treinou, teve um treino um pouco mais cansativo, ou uma semana mais cansativa, ou durante aquela semana, ou durante um período ela dormiu mal, ela comeu mal. Então, são vários fatores que podem influenciar. Eu repetiria, tá? Repetiria esse exame, porque tá bem mais alto e acompanharia essa evolução. Por quê? De qualquer forma, você tem um perfil inflamatório acontecendo. Você tem o MC de 38, né? Você tem ali essa proteína C reativa, o colesterol. Então, tá tudo acontecendo.
a gente não conhece o exame genético da paciente ainda, mas a gente já sabe que mesmo se ela tiver pouca predisposição, média ou baixa predisposição, já aconteceu o efeito epigenético. É isso que eu quero dizer para vocês. Então já tem inflamação ali e eu preciso identificar o gatilho dessa inflamação. Eu preciso saber como é que está o sono, como é que está o perfil da microbiota intestinal, como que é a sua alimentação de fato. Às vezes ela tem uma dieta que tem um alto teor de lipídios. E lipídios saturados inflamam. Por quê, gente? Porque a gente tem marcadores que respondem a esses lipídios saturados. Né? Esses lipídios saturados, eles são reconhecidos nas nossas células, por exemplo, como potenciais para desencadear uma resposta inflamatória. Claro que a gente não pode deixar de ter. Ah, Tati, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar um anti-inflamatório para todo mundo, tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? Por quê? Porque a inflamação, ela tem duas vias. Ela tem a via fisiológica, né? Você tem inflamação fisiológica e tem inflamação patológica. O que a gente está querendo aqui é modular a patológica, porque a fisiológica é quando você entra em contato com patógeno, com vírus, com uma bactéria, com protozoário, né, com fungo, e aí você precisa sim de uma resposta inflamatória para eliminar esse patógeno. Então isso é muito bem-vindo. Agora, você tem mecanismos inflamatórios que vão acontecendo assim, de uma forma branda, né, que a gente diz de baixo grau, de intensidade menor, mas que acontece durante um período crônico. O que acontece durante o período crônico, por isso que as doenças crônicas, elas são chamadas de doenças silenciosas também, porque a obesidade não dói. Se você cortar seu dedo, né? Cortou o dedo lá. E aí você vai sentir dor, vai sentir o rubor, né? Até você ter a cicatrização completa, tudo que bater ali vai incomodar. Então, isso é uma inflamação muito boa. Você tem ali esse processo de cicatrização. Quando a gente está falando, por exemplo, desse processo que está acontecendo no risco cardiovascular, é algo que a gente não quer que aconteça. Por quê? Que a gente quer evitar. Porque isso pode gerar, por exemplo, no nosso endotélio, nas nossas artérias, por exemplo, pode gerar um maior risco para aterosclerose, pode gerar maior risco para eventos trombóticos. E aí a gente lembra dessa homocisteína alta. Homocisteína alta diminui o quê? Diminui a vasodilatação, então promove mais vasoconstrição. Se ela é uma paciente que já tem alteração de pressão arterial ou tem genes que potencializam essa alteração de pressão arterial, fica difícil de bombear mais sangue. Aí a atleta, como que ela vai, por exemplo, entregar mais nutrientes, entregar mais oxigênio para esse músculo? A custo de quê? Aí gera mais resposta inflamatória. E você acha mesmo que o corpo dela vai querer diminuir a gordura corporal ou manter tudo em equilíbrio? Então, não é somente ser ativo fisicamente, é a gente pensar em quais são essas demandas que estão acontecendo, que às vezes para ela vai ser até interessante no primeiro momento, de repente, né, pensando em todo esse raciocínio metabólico, diminuir essa prática de atividade física, organizar ali o território, organizar as boas práticas, e aí depois ela vai aumentando a intensidade aos pouquinhos. Já aconteceu comigo também no consultório, Andréia. Eu cheguei uma vez, a gente estava com uma paciente que ela queria fazer meia maratona. E ela corre muito bem, corre muito bem. Peguei a planilha de treino, nossa, muito bem. Nossa, e genética boa também para isso. Só que acontecia, ela tinha um perfil inflamatório importante na parte intestinal. E aí, o que a gente fez? A gente pediu para ela reduzir os treinos. No primeiro momento, ela não gostou. Porque quem tá ali, né, na pegada... Não, eu não vou diminuir. Você tá ficando louca, maluca. Não vou diminuir. Aí a gente falou, olha, mas isso é importante para você, para sua recuperação. E depois você vai alcançar grandes quilometragens, como você deseja. Mas primeiro, a gente tem que organizar aqui. E é uma paciente que tem pólipos com muita recorrência. Então, tudo que ela consumia, se mudava um pouquinho... Poxa, o intestino sentia. Então, o que a gente fez? Vamos fazer uma modulação intestinal primeiro, para que depois você conquiste aí a quilometragem que você deseja. E a gente, no primeiro momento, na cabeça dela, a gente regrediu, né? Então, a gente deu um passo para trás, mas depois a gente deu vários para frente. Então, muitas vezes, a gente vai precisar falar isso para o paciente. Só que como que a gente vai falar? Com a ferramenta. Porque não vai ser só eu falando, só a Andréa falando. Vai ser
olhando para o exame, olha, o seu exame realmente ele apresenta essas informações. Olha como é que está o seu perfil bioquímico, também mostra. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste, vamos fazer um mês aí, diminui um pouquinho, converse com o seu personal, a gente troca ideia, a gente troca experiências, dois profissionais cuidando de você. Poxa, esse paciente ele vai se sentir tão abraçado, ele vai se sentir, nossa, tô sendo tão assistido, tão assistida, que não tem como ele não aderir. Não tem como. E a gente sempre fala da adesão. A adesão é o passo inicial para esse paciente ele ter sucesso na abordagem da nutrição de precisão. Não tem como. Se esse paciente ele não se sentir confortável com as informações, se ele não sentir segurança do profissional, ele não tem adesão. Né? A não ser que ele precise também de algum medicamento para que ele possa se sentir mais estimulado, mais motivado. Aí a gente tem que trabalhar com outros parceiros. Mas caso contrário, vai ser muito importante conhecer a ferramenta para justificar as nossas condutas, né? E aí todas as suas condutas elas serão respaldadas em todas as informações que você tem. Nenhuma conduta vai ser, ah, não, eu sonhei que tinha que ser assim. Não. Você vai pegar a informação e ela vai o quê? Ela vai praticar. E aí ela vai ter resultados. Aí a gente consegue mostrar o quanto que a prática gera realmente de valor e de resultado na vida dessa paciente. Porque você pegou as ferramentas que você tinha, pegou a informação genética e também foi lá onde? Foi diretamente aonde dói naquela paciente. Aquilo que chamou atenção. Olha, não dá para ficar assim. Esse perfil aqui é um perfil de risco. Você comentou comigo que você tem na família pessoas assim, assim, assim. Então, volta e fala. E toda consulta, pegar de novo esse perfil genético, voltar com as informações. Porque às vezes o paciente ele esquece. Porque tá dando tudo certo, né, André? Ó, tô correndo bem pra caramba, tô fazendo os exercícios bem pra caramba, tô dormindo bem. Aqui acontece, ser humano, relaxa, não é verdade? Relaxou, pode ser que ela volte para aquele estágio que a gente não gostaria. Então, sempre é importante na consulta voltar com essa paciente, ter sempre o exame ali para você montar esse cronograma, esse planejamento, e aí sempre voltar com essas informações mostrando e valorizando a ferramenta. Né? Então, eu me lembro que um desses laboratórios, a gente não precisa falar qual que é, mas eles também trazem a opção de atualizar os resultados, não é verdade, Andréa? Espera que eu acho que o seu áudio agora parou. O áudio não tá funcionando. Não, eu não tô te escutando, desculpa. Você quer sair e entrar de novo? Peraí. Acho que deu. Voltou. Voltou? Eu não Não tô te escutando. vou agora. Quer sair e entrar de Não, novo? Eu te voltou, chamo de voltou. novo. Voltou, voltou. Maravilha. Qual que foi a pergunta? Perdão? É porque tem um dos laboratórios, eles entregam a opção de você atualizar os resultados, né? Então você sempre tem ali a informação do dia que essa paciente fez o exame e a opção de você atualizar esses resultados no futuro, né? Esse, de fazer uma segunda avaliação? Isso. Não, assim, você não precisa fazer o exame de novo, mas É. você faz uma atualização das informações Dos que já estão parâmetros. lá. E isso é muito Tá. importante, por quê, gente? Porque todo dia saem novos estudos. Então, eu sempre falo, né, do exame ser completo, de ter os RS, de ter todas as informações, para a gente também se atualizar. Sempre é importante se atualizar. E, André, por falar em atualização, conta um pouquinho aqui para a gente como é que está sendo essa experiência em ser pipeliner, em pegar e participar das mentorias, dos aulões que a gente tem. Conta um pouquinho aqui pra gente. Não, é fantástico, Ai, né? tá Cada sem áudio. aula. Opa, voltou. Acho que tá oscilando um pouquinho. Mas pode falar. Tá, não, tá sendo fantástico, né? Cada aula, cada mentoria é um conhecimento, vamos anotando, cruzando as informações, né? E não, é fantástico, não tem outro adjetivo, né?
Quanto mais informação vai anotando, aí gente, aguça de pesquisar, que tem que ter, e fazendo pesquisa, artigos científicos, né? Tem que entrar de cabeça mesmo. E quando não dá para participar, foi ontem que eu te perguntei da aula uma aula que eu tinha perdido, que estava na plataforma, eu fui lá. Né? Uhum. Às vezes eu fico um pouco perdida, mas você vai me tirando as dúvidas, né? Não tem jeito. Direcionando, né? E É, conta pra gente aqui se o curso ele realmente ele te entrega essa preparação, essa segurança, né? Porque muitas vezes a pessoa ela acha que ela vai comprar um curso na internet e que ela vai ficar sozinha. Ah, eu vou ficar sozinha ali, forever alone, né? Com a tela ali do não é. computador, né? E não, né? A gente tem contato muito frequente, não é verdade, Andréa? Isso. Dúvidas, a gente aciona você, você tira quase que imediato. É um curso a longo prazo que fica aí praticamente um ano, e como pipeliners tem que ser uma pipeliners, porque é, toda vantagem, você começa a tirar dúvidas com outras, é, uma vai ajudando a outra, é muito bom, é muito bom. A gente se sente muito abraçada. Até uma vez eu te fiz uma pergunta, né? Eu falei assim, eu não sei se é uma pergunta boba ou não, e aí você, com todo carinho e com toda a ética, falou, não, qualquer pergunta é relevante, você me tirou a dúvida, que eu Uhum. não entendia, né? Uma simples barra, e era significante mesmo aquela barra, né? Sim. Aí que eu comecei a entender o processo de risco ou não risco, enfim, Isso. né? A identificar, né? Isso é muito Isso. importante, né? Porque assim, às vezes a gente passa por um detalhe, mas um detalhe que para você faz a diferença e lá na frente vai fazer muito mais. Porque se você não conseguir identificar naquele detalhe, aquela informação, como que você vai replicar essa informação com segurança, mostrar realmente aquilo que o paciente ele precisa saber? Então, a gente tem realmente esse cuidado aqui, né, dentro da cromatina, a gente tem esse cuidado de ficar prestando bastante atenção nos nossos alunos, nos pipeliners, que é um adjetivo bem carinhoso que a gente colocou, né? Na verdade, eu nem. Ó, falar sério pra você, eu nem sei como surgiu o pipeline, mas eu sei que surgiu, sei que tem camiseta, sei que tem caderno, sei que tem tudo, Eu né? quero um. De pipeline. Mas é exatamente para. É um reflexo do que a gente vivencia aqui dentro, né? Então, a gente tem pessoas de todos os lugares aqui do Brasil, realmente, e fora do Brasil, né? Agora, o Pipeliner, a gente expandiu aí, a gente é até internacional hoje em dia, mas é exatamente esse o movimento e esse sentido de comunidade que a gente quer criar. O profissional que entrar no curso, ele não vai ficar sozinho, ele não vai comprar o curso e ficar ali, sabe, no freezer, congelando com essas informações ali, matutando, ai, o que significa esse traço? O que Sem significa esse dúvida. símbolo? O que significa aquilo outro? E aí, só depois que ele tem ali a resposta dele, não, ele vai poder tirar as dúvidas, claro, na plataforma, claro, a gente tem um grupo específico do Telegram, a gente tem, né, toda uma organização, mas o profissional, ele é acompanhado. E a gente está falando de profissional, a gente também tem alunos de graduação também, que super acompanham. Tudo bem, ai, Tati, mas eu ainda estou muito crua nesse conhecimento. Mas, gente, é o momento de se preparar. Agora é o momento de se preparar. Olha, a Andrea soube dessa informação há 10 anos atrás. 10 anos atrás, a gente não tinha nem um terço do que a gente tem hoje. E eu tô dizendo que eu também comecei há um pouco mais de tempo, né? Hoje eu tô fazendo, André, 11 anos de formada. 11 anos. Não, E eu conheci a informação em 2008, muito antes. sozinha, né? Sozinha teve que Sozinha, aí caminhar, fui lá né? e desbravei, fui lá e tomei bastante, né?
Não, foi assim demais. Para trazer realmente um conteúdo que faça a diferença na vida do profissional, daquele que já atua, daquele que vai atuar ainda, daquele que nem sabe o que, que vai fazer, daquele que. Ele falou assim: não, eu só quero para conhecimento. Então é importante sim, porque eu sempre falo: conheça você, saiba das suas particularidades. Muitas vezes aplique o exame em você para você passar também para o paciente, porque, por exemplo, se você não identificar aquela necessidade naquele paciente, isso vai trazer muitas vezes um detalhe que passou despercebido no exame. E aí, se passou despercebido na primeira consulta, não tem problema, volta na segunda, chama na terceira e assim por diante. Eu acho que tudo isso é muito bem-vindo, porque o paciente ele recebe tanta informação na primeira consulta que aí você tem que mastigar mesmo, você tem que passar com bastante carinho, tem que passar com bastante tranquilidade essa informação para o paciente, porque senão ele pensa, fala assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu acho que eu não vou dar conta, hein? Tem muita coisa para fazer. Então, passar também e olhar para a rotina dele com carinho, com cuidado, para que todas as estratégias, ou a grande maioria, elas possam estar dentro dessa rotina, né? Isso é bem importante, bem importante. Tem que ser, ó, a Nazaré colocou aqui, ó, tem que ser pipeline avançado, pois as alunas sempre vão querer ser atualizadas. Exatamente, exatamente, né? Porque a atualização faz muito parte do nosso ensino de continuidade, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, a gente terminou a primeira turma não quer sair. Engraçado, né? A primeira turma não quer sair. Aí criei o clube para todo mundo participar dos aulões, todo mundo participar de novo das mentorias, porque isso é um movimento que a gente vai criando. E eu tenho certeza que, por exemplo, uma dúvida de repente que a Andrea tiver com o paciente dela, se ela jogar no grupo, alguém que já passou por isso, ou alguém que já estudou, ou alguém que conhece um pouco dessa vivência, vai poder compartilhar. E assim por diante, alguém que passou por alguma dificuldade, a Andrea vai poder compartilhar, vai poder trazer ali as experiências. E, gente, é exatamente isso que faz a diferença. A diferença é você se sentir parte de algo muito maior, de um clube, de uma comunidade muito maior, que traz muito mais vantagens também para a sua prática. E você não vai estar lá naquele oceano sozinha, à deriva. Não, você vai estar ali junto com um monte de gente, todo mundo com o mesmo objetivo, né? Todo mundo ali na mesma pegada, e é dedicação. Porque as aulas estão acontecendo, os aulões estão acontecendo. Ontem a gente liberou o 5º módulo. Eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, o 5º módulo para essa última turma, né? Então, isso foi muito, tá passando muito rápido. E já tem aulas, ó, o mês de julho já tá programado de aulas, a gente já tem aulão. O pessoal que entra agora na próxima turma já vai entrar no próximo aulão, que vai acontecer dia 17, tem aulão dia 31. Então, a gente tem muita novidade, tem muita coisa boa para acontecer. Exatamente esse cenário que eu queria também trazer para vocês, porque a André realmente foi uma pessoa que ela se destacou bastante no curso, e ela está se destacando porque ela está desbravando mesmo, sabe? Ela vai lá, uma dúvida, que pode ser uma dúvida que pode ser pequena, mas é super relevante, então ela vai lá e tira dúvida. Ela participa das mentorias, ela tá lá nos aulões, ela se dedica, quando não pode participar, ela revê. Porque às vezes tem gente que não participa e nem revê, mas ela vai lá e vê, sabe por quê? Porque é um conteúdo único, é um conteúdo realmente exclusivo para os pipeliners. Então tem que aproveitar. É muito importante que vocês aproveitem, né? Porque realmente é feito ali com muita dedicação, com muito carinho, e a gente traz professores, né, de alto nível também para falar com vocês. Alto nível para falar aqui com Eu vocês. Não estou escutando. Não está escutando? Ai, que pena. Que pena. Mas a gente já está chegando aqui no final. Para mim, filha. A gente já está chegando aqui no final, não tem problema, sem nenhum problema. Eu queria, assim, agradecer demais, André, a presença de você aqui, a sua disponibilidade. E agradecer também por você ter se tornado uma pipeliner. Depois ela escuta o que eu estou falando, não tem nenhum problema. Agradecer por você ter se tornado uma pipeline, por ter confiado também, né, aqui na Cromatina, porque realmente faz muita diferença
você estar dentro de um grupo, você estar dentro de pessoas que querem conquistar mais resultados com a nutrição de precisão, né? Que querem desbravar a nutrição de precisão, ter alta performance em nutrição de precisão. A Andrea, que já tem alta performance esportiva, agora desbravando aí o mundo da nutrição de precisão. Gente, vejam que não existe um tempo. Ela se formou há 10 anos e agora que ela está atuando com a nutrição de precisão. Então, não existe um tempo, existe o seu tempo, existe a sua jornada, existe aquilo que você quer se comprometer com o seu futuro, aquilo que você de fato deseja com o seu futuro, né? Então, isso é muito importante para que vocês possam, de fato, ter essa convicção, ter segurança daquilo que vocês querem resultar de valor na vida dos seus pacientes, na vida do próximo, né? Então, Andréa, depois você vai escutar, né? Agora ela caiu. Mas, gente, foi um prazer muito grande estar aqui. Foi um prazer enorme falar com a Andréa, estar aqui com vocês. Eu espero vocês hoje na live às 20 horas. A gente vai discutir um caso clínico com uma nutricionista que já pratica nutrição de precisão há um tempo. Hoje, ela é uma das pipeliners também de destaque, né? Pipeliner já é destaque, né? Por ser pipeliner já é destaque. Mas ela já é pipeliner e já tem bastante experiência nessa área de realmente nutrição de precisão com os pacientes. Ela vai falar um pouquinho com a gente, discutir um pouquinho os resultados do paciente específico dela, tá certo? Lembrando, pessoal, olha, a nossa jornada está com inscrições abertas. Se você já fez sua inscrição, maravilhoso. Se você não fez, conhece alguém que precisa participar. Imagina que tudo isso que eu tô falando, tem material lá para vocês baixarem, tem slide, eu dou exemplo, tem vídeo de reflexão para vocês, tem muito material bom para que vocês possam usufruir, para que vocês possam aproveitar. E as aulas, elas ficarão disponíveis durante 48 horas. Então, a live de ontem, a aula de ontem que foi liberada, ela está disponível, vai estar disponível até amanhã, tá bom? Então, até amanhã ela vai estar disponível às 9 horas da manhã. E aí, às 9 horas, a gente já tem o novo vídeo, a nova aula ali disponível para vocês, tá certo? Durante 48 horas. Andréa, muito obrigada. Ela tá aqui mandando um recadinho. Muito obrigada mesmo. Eu adorei falar com você. Desejo muito sucesso para você. Desejo muito sucesso na sua jornada. E conta comigo, nós somos pipeliners e nós contamos umas com as outras. E a gente tem um lema, né? Uma vez pipeliner, sempre pipeliner. E pipeliner é aquele profissional de destaque na nutrição de precisão. Se você também quer ser um profissional de destaque, não pode perder a jornada e não pode perder, porque as nossas inscrições para a quinta turma, elas vão abrir no sábado, dia 3 de julho. Não percam. Nós nos vemos no Pipeline, mas hoje tem live ainda às 20 horas, tá certo? Beijo grande, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau.